Como diz o costume popular, a primeira impressão é a que fica. A imagem pessoal é capaz de transmitir mensagens, posicionamentos e personalidade. E cuidado visual vai muito além de usar roupas de grife e ter cabelo da moda. O mais importante é saber harmonizar todos os componentes e, acima de tudo, se sentir bem com um reflexo no espelho. E para isso, gente, existem profissionais capacitados que podem te ajudar a dar uma mãozinha para acertar no estilo que mais combina com você. E no programa de hoje a gente vai conversar com a consultora de imagem Lorena Moraes, a única do Distrito Federal que faz análise de coloração pessoal específica para pessoas negras. Seja muito bem-vinda, Lorena, que bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Gal. Prazer estar aqui com vocês para falar sobre o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo na Estilo da Preta. Eu quero começar perguntando o seguinte. Você já trabalhou com serviço público, né, antes de empreender. Por que você decidiu fazer essa mudança radical e abrir seu próprio negócio? Eu sou de formação bacharel em ciência política. Eu trabalhei quase 2 décadas no serviço público e no processo de atendimento, né, porque antes de ser consultora eu fui cliente, eu descobri um amor. Eu me apaixonei pela consultoria de imagem e isso cresceu em mim em 2020, dentro do processo da pandemia. Sim. E eu já atuo desde 2017, mas eu fazia um trabalho duplo. E em 2020 eu fui cada vez mais impulsionada a caminhar para isso e trabalhar especificamente e exclusivamente com a Estilo da Preta. Entendi. E explica pra gente o que é o Estilo da Preta, qual o propósito? A Estilo da Preta, ela aconteceu a partir do meu processo pessoal. Eu costumo dizer que eu transformei a minha experiência numa missão e num propósito, que é o de levar cura através da imagem para outras pessoas, porque eu venho sendo curada através do meu reconhecimento na imagem. No processo de trabalho do meu trabalho de conclusão de curso na ciência política, eu falei sobre participação política da mulher negra e mesmo eu sabendo que eu era uma mulher negra, eu agia mesmo num modo inconsciente. E ali eu me descobri, né, com o conhecimento que a graduação me trouxe, e nesse processo o estopim foi eu entrar na transição capilar. Eu comecei a me olhar de uma forma diferente, o meu estilo mudou e as pessoas começaram a me ter como referência de escolhas assertivas, de bom gosto, começaram a me pedir dicas e eu acho que eu preciso passar por esse processo, mas naquele momento, Maria, eu não encontrei uma profissional negra com a qual eu pudesse me espelhar, porque, como você bem sabe, o processo histórico dizia que esse lugar de beleza e assertividade na imagem não era para nós. E eu entendi ali que eu podia ser essa profissional e falei, eu vou ser essa profissional preta com a qual outras mulheres, as minhas iguais, as nossas iguais, possam se reconhecer. E aí nasceu o Estilo da Preta. Em 2011 eu comecei a trabalhar ali de forma instintiva. Em 2017 eu comecei já a acumular bagagem teórica, conhecimento teórico para que eu pudesse oferecer um atendimento de qualidade para essas pessoas. Hoje eu sou pioneira, como você falou, no atendimento de consultoria de imagem, atendimentos antirracistas e afirmativos aqui no Distrito Federal, específico para pessoas negras, porque eu acredito que esse lugar é para nós, de se colocar na imagem, de se posicionar para ascender a cargos de alta gerência, para avançar no mercado de trabalho e até nas nossas relações sociais. Então, o propósito da Estilo da Preta é esse, colocar mulheres, via de regra, mas eu também atendo homens, na sua melhor versão, manifestando a cura interior através da sua imagem pessoal e externa. Perfeito. Você falou um pouco desse processo de cura. Fala mais sobre isso. Como é que é esse processo de cura na sua vida em relação ao seu trabalho? O meu processo ele começou ali no fim de uma alta de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento a respeito de uma depressão, e eu comecei a me olhar de forma diferente. A sair desse modo inconsciente, como eu já falei antes, de me ver como eu realmente era. Durante 17 anos eu modifiquei o meu cabelo quimicamente, eu já fui loira, ruiva, já pintei o cabelo de preto azulado e eu entendi no processo de terapia que essa era uma busca
por entender quem eu era e não simplesmente uma mudança. Então eu comecei a me olhar de uma forma diferente e me entender, a me respeitar. Eu não acredito nesse conceito de me aceitar, eu me respeito. Porque a aceitação parece uma coisa meio imposta. Sim. Então eu comecei ali aquele processo de respeito ao meu processo. E comecei ali a entender como é que era o meu cabelo, a me posicionar em relação à minha imagem, porque eu fazia um esforço muito grande, isso eu vim entender depois, para me invisibilizar, para me parecer com o que era o padrão, que eram as mulheres brancas. Então eu achava que era errado essa questão da exuberância, que é uma questão natural nossa, né, da mulher preta, essa elegância e imponência que a gente já tem naturalmente. Então eu buscava muito me diferenciar disso, mas essa é a minha essência. E esse foi o início do meu processo de cura, com o meu cabelo, com as roupas que eu vestia, com o meu posicionamento. E ali começou o meu processo de cura. E eu costumo dizer que ele é contínuo, ele nunca termina, porque sempre tem algo de se conhecer, algo de se melhorar e de se modificar na gente dia a dia. Sim. E para quem não conhece, que está nos assistindo, o que é consultoria de imagem e coloração pessoal? A consultoria de imagem, ela é um processo de revisão, ela é muito mais interna, né? Eu costumo dizer que a consultoria de imagem, ela chega à vida de cada um de nós num momento específico, que comumente é um processo de grande transformação, uma mudança de emprego, uma ascendência dentro do cargo onde você está, a maternidade, mulheres que passaram por uma revisitação do shape, que fizeram cirurgia bariátrica ou que estão no processo de cisão, de rompimento. E essa transformação é tão grande dentro de nós que a gente não consegue mais conter dentro, então a gente precisa exteriorizar isso. Então a consultoria de imagem é um processo de trazer para o exterior algo que a gente já vive dentro da gente, esse processo de grande transformação na nossa imagem. E a coloração pessoal, ela é um teste que a gente faz buscando as melhores cores, as que mais harmonizam. A coloração pessoal, ela tem 3 aspectos, que é a harmonia, a intenção e a essência. E esse processo, ele visa entregar para aquela pessoa ali as cores que mais harmonizam em roupa, maquiagem, acessórios e adornos, para que essa pessoa possa se posicionar de uma forma diferente. Eu costumo dizer para as minhas clientes que quem se conhece está sempre um passo à frente dos outros. E a coloração pessoal é um dos processos dentro da consultoria de imagem que proporciona essa questão do autoconhecimento, e com isso você pode usar inclusive o trunfo da psicologia que a cor tem para se posicionar principalmente dentro do mercado corporativo. Entendi. E aí você fala um pouco mais sobre esse teste. Você coloca os tecidos, diferentes cores no colo da pessoa. Como é que é isso? Isso, o teste de coloração pessoal que eu aplico no método que foi idealizado por uma mulher preta, que é vestilometria, ele foi pensado... Esse aqui é o quê? O nome do método é vestilometria. Explica isso, que eu não sei nem falar. Esse teste ele foi... Vestilometria. Vestilometria. Isso. Tá. Que é uma revisitação do processo de coloração de imagem que foi idealizado a princípio para o online, porque a gente estava no auge da pandemia, né? Possibilitando isso de trazer o autoconhecimento através das cores também no online. Hoje eu realizo ele no online, no presencial, e no presencial é como todo mundo já viu na internet, que é passar aqueles tecidos, mas esse método específico, ele tem como sujeito principal, como maior atendido, a pessoa negra, porque a nossa pele tem especificidades, Maria, que os métodos eurocêntricos, que são os que estão vigentes no mercado, não levam em consideração. Uma pessoa negra, ela não precisa ter a necessidade de se branquear, de se clarear. Então, a vestilometria, ela leva em consideração os pontos de luz e sombra que uma pele negra tem e oferece as que mais harmonizam sem invisibilizar os traços que são característicos de uma pele negra. Caramba! Você foi falando, foi passando aqui uma história, aqui um filme na minha cabeça. E no online, como que é feito? Ele é feito com uma entrevista, uma reunião onde a gente entende ali quais são as necessidades. O guia que eu aplico é basicamente o mesmo, a respeito de qual a relação que aquela pessoa tem com o uso da cor,
o que ela gostaria de fazer, como é que ela se sente com determinadas cores, pontos de incômodo que são muito comuns, rosácea, melasma, papada, porque até quando a gente usa cores que estão fora da nossa harmonia, essas coisas elas são ressaltadas ou harmonizadas. Então é importante a gente coletar com a cliente ou cliente todos esses pontos para que a gente possa fazer esse exame. Aí passam-se os tecidos. O teste de vestilometria ele é um teste mais compacto, né? No método eurocêntrico, que eu também aplico, porque eu também atendo pessoas brancas, é um teste mais extenso. A vestilometria é um teste mais compacto, mas que oferece o mesmo resultado e que te dá as mesmas possibilidades em relação às suas cores para que você possa usar elas de forma assertiva no dia a dia. E como é o método eurocêntrico? O método eurocêntrico, ele se dá através da análise do contraste, temperatura, intensidade e profundidade. Então, o teste mais demorado são várias bandeiras, que são os tecidos, né? E ele busca ali harmonia completa. Ele, via de regra, embranquece uma pele negra. Ah, é? Por quê? Porque ele tem, né, na maioria dos casos, como defeitos a questão das luzes e sombras que a gente tem no nosso rosto. A pele negra, comumente, ela tem zonas de escurecimento em volta dos lábios, na ponte do nariz, na zona que a gente chama de olheira, nos contornos. Então, assim, esses são aspectos, no método que eu aplico, qualitativos, que são característicos e não são necessariamente... Não é visto como defeito? Não, não. Eles como são qualidade. Características. Eles Entendi. são características e são a afirmação do que é ser negro. Uhum. A gente não precisa disfarçar. A gente não precisa se embranquecer para afirmar a nossa beleza. E baseado assim, nesse trabalho que você vem feito, qual a maior importância que você vê para esse tipo de consultoria? É a afirmação. É a afirmação. Essa questão da beleza, quando a gente, alguns anos atrás, jogava no Google o que é beleza, nunca aparecia uma foto de uma mulher negra. Hoje será que já tem algumas? Um pouco mais, não tanto quanto deveria, mas um pouco mais. Pessoalmente falando, eu sempre fui tida como uma mulher negra de traços finos. Né? E na minha especialização em visagismo e imagem pessoal, fazendo análise, né, das simetrias, dos traços do meu rosto, eu descobri que o meu nariz ele não é fino, ele é arrebitado. Então, assim, a branquitude ela usa muito os traços que nós temos para nos distanciar do que nós somos e incomoda elas, porque nunca me incomodou o fato de ser negra. Então, eu sempre fui essa mulher negra de traços finos e por isso eu era aceita, eu era tolerada. Uhum. Então, a questão dos atendimentos antirracistas e voltados para pessoas negras na consultoria de imagem é uma reparação histórica. Eu acredito que é o justo a ser feito, porque nós também somos belos, né? A beleza, muito antes de existir, já éramos nós essa beleza. Então, para mim, a maior importância desse tipo de atendimento que eu pratico é a reparação. É dizer para a pessoa negra que ela é bela sim e que ela pode estar nesse espaço de ter uma imagem positiva e assertiva. Bem, e nessa mudança de carreira, qual capacitação você fez para trabalhar nessa área? Desde 2017 eu tenho feito vários cursos na área, então a princípio a minha formação é de consultoria de imagem e personal stylist pelo Sistema S. E após isso eu fiz o curso de análise de coloração pessoal no método eurocêntrico vigente. Em seguida eu fiz pela École do Brasil essa capacitação em belezas negras. E fiz também o curso de vestilometria, que é esse método que eu abordo aqui em Brasília, com a Marcela Lemos. E eu sou pós-graduada em visagismo e imagem pessoal e também em consultoria de imagem guiada pelo rosto. E assim, eu acredito, né, minha mãe sempre me disse isso e eu tomei para mim, que o profissional, ele não deve parar nunca. Então, eu estou sempre buscando uma capacitação nova, um conhecimento novo, porque saber nunca é demais, principalmente para lidar com pessoas, né? A gente precisa ter um respeito máximo e a maior possibilidade de conhecimento possível para compartilhar ali com essas pessoas. Com certeza, com certeza. E você hoje é a única consultora no Distrito Federal que faz análise de coloração pessoal específica para peles negras. O que isso representa para você? Isso para mim é aquilombamento. É aquilombamento,
Nesse método vestibulometria, eu sou a única aqui em Brasília mesmo e que atua no mercado. Inclusive, as pessoas já me procuram nesse sentido, entendendo que é uma mulher negra que faz aquele atendimento. Então, assim, é como a gente costuma dizer, o lugar de fala é a propriedade para tratar a respeito de algo, porque foi uma dor que eu vivi. Eu me lembro do primeiro curso de análise de coloração pessoal que eu fiz. Eu era a única negra da sala e eu virei o Google preto da sala. Todas as pessoas iam me perguntar alguma coisa a respeito e assim, eu já não estou mais nesse momento de ficar dando esse tipo de resposta, porque o Google está aí. E o que me incomodou muito foi o fato de, ao decorrer ali da capacitação, vi uma sessão dizendo casos difíceis, exóticos, e o caso exótico era eu. E eu prontamente levantei minha mão e falei, olha, eu não sou um caso difícil e não é exótico, eu sou uma mulher negra. E a partir daquilo ali, despertou em mim a vontade de entender um método que fugisse do padrão e que enaltecesse a nossa negritude, e comecei a estudar sobre afrocentrismo e sobre atendimentos antirracistas, e de lá eu sigo afirmando aí os meus iguais. Entendi. Você falou um pouco sobre os seus cursos de capacitação, você fez pelo Sistema S, foi isso também? O primeiro curso que eu fiz... Foi aonde? No Senac, o Senac Gessé Freire, aqui em Brasília. Tenho muito orgulho de dizer isso, é uma instituição que forma, capacita pessoas. Aqui no Distrito Federal ela é muito forte e procurando ali cursos na área, foi com o qual eu mais me identifiquei. Então, fiz essa formação, a primeira delas, dentro do Sistema S. E, a partir daí, escolas particulares mesmo, fora do Sistema S e do serviço público mesmo. Bom, e no lado empreendedor, que cursos você fez? Fez algum? O Sistema S, ele tem sido decisivo na minha vida nesse sentido, o Sebrae, mais especificamente. Eu me formalizei em 2022, porque, estando no serviço público, eu não podia ter uma personalidade jurídica. E o Sebrae tem me ajudado muito nesse sentido. Eu já passei pela consultoria de plano de negócios, de precificação, estou passando pela consultoria de contabilidade básica, de identidade de marca. O Sebrae está produzindo o meu site, então em toda essa questão de conhecimento dentro do empreendedorismo, o Sebrae tem me ajudado muito, né? Eu sou curiosa de natureza, eu busco muito esse conhecimento, mas eu também reconheço que eu sou de humanas, né? Não sou muito assim de conta, de raciocínio lógico, então eu reconheci que eu precisava de ajuda e eu tenho feito uso e tenho sido muito feliz com o auxílio do Sebrae, nesse sentido de me impulsionar como empreendedora. Entendi. E como é que funcionam essas consultorias, até para que o público de casa possa saber mais? A consultoria, ela começa a partir da procura, eu estou em todas as redes sociais e assim, o meu maior captador de clientes no momento tem sido o Google, porque eu coloco ali alguns relatos de clientes e um pouco do meu trabalho ali no Google, estou nas outras redes sociais também, mas as pessoas elas me encontram procurando no Google, porque uma das minhas palavras-chave é a coloração para a pele negra, e a consultoria ela começa a partir da procura do cliente. Eu faço uma entrevista de boas-vindas, que eu chamo de energia de boas-vindas, para entender quais são as demandas daquela pessoa, porque se trata muito mais do que o cliente precisa, da dor dele, do que eu trazer demandas. E essa é uma diferença pontual entre a consultoria que eu aplico e a que eu aprendi no primeiro momento, porque não é o meu papel de ser uma profissional impositiva, mas de entender o que você precisa. Você vai me dizer o que você precisa e não eu vou supor. E a partir disso eu tenho serviços prontos, que são a consultoria completa, com todos os processos de estilo, cores, edição de closet, visagismo facial, lookbook. Visagismo facial, o que é isso? O visagismo facial, porque assim, a nossa face, ela é o nosso RG não verbal. Eu tenho certeza que você já ouviu que a primeira impressão que a gente causa é através da nossa roupa. E eu já discordo disso. A primeira impressão que a gente causa é através do nosso rosto. Aqui é a impressão e nas roupas é a adequação. E o visagismo facial, ele funciona como uma análise das suas características faciais, porque elas têm uma comunicação, formato de sobrancelha, de olhos, nariz, boca. Por exemplo, o nosso nariz, de nós que somos negros, ele significa muita força.
Então, assim, essa questão do afinamento do nariz é uma visão eurocêntrica para invisibilizar o nosso traço. Então, o visagismo ele funciona nesse sentido de reconhecer os traços daquela face e enfatizar os qualitativos e readequar o que não é qualitativo naquela face, mas claro que não impondo, mas oferecendo para a pessoa essa possibilidade de se ver como ela é e ressaltando o que ela tem de melhor. Então, esse é um dos processos que também está dentro da consultoria de imagem, a edição de guarda-roupa, os processos de assessoria de compras, que é o personal shopper, a montagem de guarda-roupa, um closet inteligente, também tem a questão fora dos processos de consultoria de imagem, dos serviços personalizados, porque de repente a pessoa ela tem necessidade de serviços pontuais e a gente coloca planos nesse sentido, e também os serviços avulsos, né? Porque de repente eu atendi uma pessoa nessa última semana que precisava de um styling pontual, porque ela ia tomar posse num conselho de administração de um banco público e ela precisava de orientação para se vestir, então assim, eu ofereci esse serviço pontual. Então, são essas possibilidades dentro de um processo de atendimento em consultoria de imagem. Maravilhoso. Olha, Lorena, a gente vai ter que ir para um breve intervalo e na volta já quero saber mais sobre a sua rotina como consultora de imagem. O Perfil e Negócios já volta. E estamos de volta com o programa Perfil e Negócios. Nossa convidada de hoje é Lorena Moraes, consultora de imagem e estilo. É a única do Distrito Federal que faz análise de coloração pessoal específica para pessoas negras. Lorena, hoje você empreende em tempo integral, né? Conta pra gente um pouco da sua rotina como consultora de imagem. Isso, eu empreendo em tempo integral desde 2022, que foi quando eu saí do serviço público. E a minha rotina é dividida entre a produção de conteúdo para as redes sociais, porque eu também trabalho nas redes sociais, em todas elas, e em atendimento pessoal personalizado, tanto online quanto presencial. Eu estava comentando que eu tenho 2 clientes que moram fora do Brasil, então esse atendimento online funciona dessa maneira. E o preparo também, coleta de material, para o preparo do material específico para clientes. Então o meu dia se divide dessa forma, é uma rotina, né? Como se eu trabalhasse numa repartição, eu tenho horário para acordar, o horário determinado para as tarefas, para que as coisas possam funcionar ali da melhor maneira possível. Entendi. E quais foram suas maiores dificuldades no começo? A minha maior dificuldade, eu acredito que de todas as pessoas que empreendem no começo, foi a questão do capital. A consultoria de imagem ela é tida como um serviço de luxo. Então, todos os equipamentos, né, que a gente costuma dizer que são os materiais de trabalho, eles têm um custo elevado. Os cursos também têm um custo elevado. Então, no início, essa foi a minha maior dificuldade. Para me cercar de conhecimento teórico, eu precisei fazer um investimento. E nesse momento foi muito importante eu estar nessa jornada dupla com o serviço público, porque me possibilitou investir no negócio que eu nem sabia que seria o meu em tempo integral. Mas eu já vi lá na frente o que tem que ser, tem muita força. Então eu acredito que aconteceu dessa forma para me preparar para esse momento atual, que é de empreender, de ter conhecimento para oferecer ali nos meus atendimentos e na produção ali, no incentivo na imagem das pessoas. Sim. E quais os maiores desafios como empreendedora? Novamente falando, a questão do investimento, o pioneirismo, que é positivo porque ninguém faz o que eu faço e não tão positivo porque por ser uma coisa nova, traz questionamentos a respeito da necessidade daquele serviço. Essa foi uma questão com a qual eu fui muito confrontada, principalmente por profissionais brancos, de que não era necessário ter um conhecimento, ter um atendimento específico para pessoas negras, porque o atendimento que já acontecia, ele atendia a todas as pessoas. E eu tinha propriedade para dizer que esse atendimento não me atendia a princípio, então não atendia outras pessoas negras. E um terceiro desafio em relação a
uma pessoa negra que empreende no digital é a questão do racismo do algoritmo, né? Eu conheço pessoas que não produzem um conteúdo de valor, mas que têm ali um alto índice de alcance, especificamente por causa da cor da pele. Eu acredito nesse racismo algoritmo e que é um óbice para que o meu trabalho possa alcançar outras pessoas. Sim. Hoje há pesquisas que falam sobre isso, né? Sim, há pesquisas. Eu sigo a página de uma pessoa que é do Sul e que ele começou a usar um hack, né, na primeira página do carrossel dele, usando pessoas brancas, e o alcance dele aumentou assim, sabe, vertiginosamente. Então a gente comprova na prática que isso é real, que não é vitimismo, eu não gosto desse termo, mas que é uma realidade, é um fato. Então esse é um obstáculo. Para mim, eu acredito que para todos os profissionais que empreendem sendo negros no digital e de forma geral também. Sim. Você falou que não gosta desse termo, vitimismo. Por quê? Porque racismo não é vitimismo. E é um assunto incômodo e é para incomodar mesmo, é para incomodar. Então, quando as pessoas se sentem incomodadas, elas preferem nos chamar de vitimistas do que mudar o seu posicionamento, do que mudar o pensamento, do que mudar as suas ações. Então, já lançam de volta para a gente uma coisa que é responsabilidade delas. O racismo, ele é real, ele acontece e ele não é vitimismo. E nós somos as pessoas que podem falar a respeito disso. A pessoa branca, ela não é autorizada a dizer o que é ou não racismo. Então eu não gosto do vitimismo, desse termo, por essa razão, porque ele é sempre usado em nosso desfavor. Sim, com certeza. E tem gente que fala, você chegou lá, então por que outras pessoas também não chegam, né? Colocam a exceção como se fosse a regra, né? Exatamente, essa questão do mérito. E baseado em que esse mérito acontece? As oportunidades não são as mesmas. Eu falo isso como consultora de imagem. Foi muito difícil chegar até aqui. Há 10 anos atrás a gente não tinha profissionais negros no mercado. Hoje eu integro uma rede que é a RCNI, que é a Rede de Consultores Negros de Imagem. Tem profissionais do Brasil e do mundo que se reuniram ali, pessoas negras que trabalham com imagem e estilo. E essa era uma realidade totalmente impossível alguns anos atrás, e hoje a gente já tem essa possibilidade porque a gente levanta essas questões, né, de que é necessário ter serviços e ter profissionais que possam atender as pessoas negras de forma afirmativa. Sim, com certeza. E diante de tantas dificuldades, o que é que te motiva a continuar empreendendo nessa área? O meu propósito. Eu acredito que outras pessoas podem viver o que eu estou vivendo. Tanto na minha imagem pessoal, quanto no meu empreendedorismo, quanto na felicidade que eu sinto em atender pessoas, em ver pessoas autoconfiantes, se conhecendo, sabendo das suas potências. Então, eu acredito que essa é a importância do meu trabalho. Sim. Você alguma vez pensou em desistir e voltar para o serviço público ou até ser CLT? Todo mundo. Eu acredito que todo mundo que empreende já pensou um dia em desistir, mas um dia após o outro. A gente sacode a poeira e dá a volta por cima, e amanhã é outro dia e a gente continua tentando. Então, assim, eu já pensei em voltar a trabalhar sim, mas sigo aqui corajosamente, bravamente, com o meu empreendimento, com a minha empresa, porque eu acredito muito no meu trabalho. Sim. Hoje você se enquadra como MEI, certo? Isso. E como que você vê a importância dessa regularização? Eu acredito que está dentro do que a lei nos traz é uma garantia, né? Muitas pessoas acham que isso não é importante, mas, por exemplo, uma pessoa que é formalizada juridicamente, ela tem direito aos mesmos benefícios que quem tem uma carteira assinada, né? Porque a gente pode adoecer, as mulheres engravidam, existem os acidentes, a questão da possibilidade de benefícios, plano de saúde. Então, assim, é muito importante nesse sentido. E para trabalhar especificamente com o serviço público, a gente precisa emitir notas.
Então, eu trabalho com atendimento pessoal, mas também para equipes e corporações. Então, eu me formalizei nesse sentido de, além de usufruir do que a lei me garante com direitos, eu sendo uma empreendedora formalizada, também ter a possibilidade de emitir nota, de ter uma conta jurídica e também de ter acesso ao crédito, que é um grande obstáculo que a gente enfrenta não sendo formalizado. Sim, com certeza. E como que você divulga seu trabalho? O meu trabalho, ele é divulgado nas redes sociais, eu tenho um perfil no Google, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, mas o mais importante na divulgação do meu trabalho é o boca a boca, porque uma cliente satisfeita chama a outra, né? Um story, uma pessoa dando um feedback é assim de suma importância para que outras pessoas venham me procurar. Então, eu divulgo nas redes sociais, impulsiono. Como que as pessoas te acham? Isso, eu tenho um trabalho de divulgação por conta dessa questão do tráfego pago, mas o boca a boca, ele é decisivo para que as pessoas me encontrem. Sim, e aí para te achar, como é que é? Qual é o arroba, qual é o site, como que te acha no Google? Nas redes sociais eu sou Estilo da Preta Consultoria. @Estilo da Preta Consultoria. Isso no Instagram. Isso, no Instagram e nas demais redes eu sou Estilo da Preta. Então, assim, as pessoas podem me achar, vão ver essa foto aqui com o meu cabelo grisalho, que é uma das minhas assinaturas. Que é lindo, de estilo. inclusive. Obrigada. E é assim que as pessoas me acham. O meu site está em fase de formulação, numa consultoria fornecida pelo Sebrae, da forma que eu quero ali, com a minha identidade visual nova. E nos próximos meses eu vou lançar a minha identidade nova com o site em todas as redes sociais, mas as pessoas já podem me procurar e me acessar no Estilo da Preta Consultoria. Maravilhoso. O próprio Sebrae faz o seu site, faz o site das pessoas que quiserem isso? Isso, é um programa de incentivo a pessoas que são formalizadas com CNPJ, então tem uma série de consultorias ali que você pode acessar. Eu comecei pela do plano de negócio, fui para identidade visual e construção de site, agora eu estou fazendo uma de precificação e também de contabilidade básica. Então o Sebrae, ele oferece isso, ele incentiva. Eu não tinha tido acesso a essa possibilidade do Sebrae, eu via as pessoas falando e não sabia na prática, mas agora eu estou vivendo isso, esse grande incentivo do Sebrae em relação ao conhecimento em como ser empreendedor de forma qualificada e para ter mais sucesso. Maravilhoso. Olha, a gente vai para um breve intervalo, mas em instantes voltamos aqui para falar da gestão de negócios. Não sai daí. O Perfil e Negócios já volta. E voltamos com o nosso programa Perfil e Negócios, que hoje tem um bate-papo exclusivo com a consultora de imagem Lorena Moraes, proprietária da Estilo da Preta. Lorena, a gente vai falar agora sobre gestão de negócios, tá? Queria saber quem é que faz a sua contabilidade, como é o controle das finanças na sua empresa? Bom, Maria, eu sou uma empreendedora, né? Eu sou uma MEI, mas eu tenho o valioso trabalho da minha contadora, que é a Jéssica Salles, da Talger, que me auxilia em todas essas questões contábeis, relatórios, declarações, tudo que é necessário fazer e que eu não tenho conhecimento específico para isso. Então, assim, ela tem sido de suma importância para isso. Eu tenho estudado um pouco a respeito dessa questão de entradas e saídas, controles financeiros básicos, porque tem algumas coisas que eu preciso fazer, mas eu faço sim uso do serviço precioso de uma contadora, que é a Jéssica Salles. Entendi. E você também dá palestras? Dou sim palestras sobre empreendedorismo, sobre a minha experiência e principalmente sobre autoestima, sobre autoafirmação através da imagem, de se autoconhecer, de se autopertencer, de respeitar o próprio processo para empresas,
né? Empresas, a gente sempre faz um teste ali de contraste, que é uma coisa que as mulheres se encantam muito. Eu dou orientações sobre roupas, né? Eu ofereço treinamentos também sobre dress code corporativo, para que as pessoas possam se posicionar. Eu preparo também pessoas para entrevistas de emprego, porque essa é uma dificuldade muito grande que eu tive e eu não tive uma pessoa para me orientar nesse sentido, porque é muito importante a gente estar bem posicionado no penteado, porque ele também conta, na maquiagem, nas roupas. Então eu dou palestras e treinamentos nesse sentido da autoestima, do empoderamento e do bom posicionamento no vestir e no se posicionar dentro do mundo corporativo. Sim. Quais são os maiores desafios que você vê, assim, para uma mulher preta ser empreendedora? Então, o maior desafio é se vencer, né? A gente precisa ter uma autoestima muito mais bem resolvida do que uma pessoa branca, porque historicamente as pessoas já nos sabotam, já dizem que nós não podemos, e esse é um processo muitas vezes solitário, de se conhecer e de se autoafirmar. Então esse é o maior desafio, se afirmar, fugindo desse estereótipo da arrogância. Eu sou uma pessoa muito direta, sintética às vezes, as pessoas costumam dizer isso, e isso muitas vezes é lido como arrogante. Não, eu sei o meu valor, eu conheço qual é a qualidade do serviço que eu ofereço, então assim, buscar me autoafirmar e trazer a questão da minha estima ali através do meu trabalho, né, me posicionando dessa forma. Sim. Tem algum relato, assim, de consultoria que você tenha feito, assim, que a pessoa... Um relato mais marcante, digamos assim? Eu tenho um atendimento que eu fiz no ano passado, foi inclusive um dos primeiros que eu fiz nesse método vestilometria, que eu vou até contar para ela depois, a Valéria. Nós fizemos um atendimento de coloração pessoal, ela é uma chefe, né, gastronômica, é uma mulher que tem uma origem humilde, mas que se reinventou e assim tem uma super projeção aqui em Brasília, e a gente fez o teste de coloração pessoal e assim, a vestilometria ela remete muito à ancestralidade, aos lugares ancestrais de África, falando ali da nossa beleza, do que nos é peculiar, e assim, a gente chorou juntas, né, e ela me falou, e eu nunca esqueci isso, ela falou: eu tô me vendo, Lorena. Eu tô te vendo e eu tô me vendo. Eu achei que em toda a minha vida eu não ia ver uma outra mulher numa posição de poder como essa, de beleza como essa, me dizendo que é possível para mim ser bela, ser bonita. E isso me marcou muito. Ver uma mulher preta me dizendo isso, e ali eu entendi que o meu trabalho ele é necessário, ele é importante e ele pode tocar a vida das pessoas, trazendo autoconfiança para elas. Sim. E você tem parcerias, redes de apoio? A minha maior rede de apoio é a minha família, Maria. Assim, minha mãe acredita muito em mim, os meus irmãos, a minha cunhada, que é minha melhor amiga, os meus amigos têm me apoiado muito nesse sentido. Eu tenho construído uma rede de apoio, eu tenho alguns parceiros profissionais de beleza, de cabelo, de maquiagem. Eu sou especialista em assessoria de compras em lojas de departamento, então eu já tenho ali uma rede de contatos para fazer essa assessoria de compras. Então os meus parceiros, além desses, são o Sebrae, que tem me apoiado muito. Eu tenho a Talger, que é uma empresa de contabilidade, onde a Jéssica é a CEO, que me apoia nesse sentido. Tenho profissionais de fotografia também que me apoiam, porque é muito importante essa questão de uma imagem de qualidade. Tenho consultores de sexualidade, profissionais de tratamento psicológico, porque assim, muitas vezes a gente precisa indicar questões de cunho psicológico, e eu não tenho propriedade para falar a respeito disso, então eu sempre indico profissionais de saúde também, dentista, dermatologista, psicólogo, pedagogo, todos pessoas negras. Eu acho muito importante fazer o uso de serviços e incentivar e divulgar o serviço de pessoas pretas, então as minhas parcerias, via de regra, são de pessoas pretas e da minha família. Por que é importante? Porque quando eu acredito num profissional negro, eu digo que eu acredito em mim, eu acredito nisso. Que só falar que o meu trabalho é importante sem trazer os meus junto comigo é incoerente. Então, eu acredito nisso, que eu posso impulsionar
né, é o Ubuntu de verdade, não só na prática, né, de levar comigo o trabalho dos meus iguais. Sim. E qual a importância das pessoas brancas contratarem esses profissionais negros? É de entender que esse é o nosso lugar, que nós temos propriedade para falar sobre isso. No último mês eu fiz um workshop de coloração para pele negra em Brasília, sobre vestilometria, e a profissional que me contratou é uma profissional branca e ela entendeu a necessidade de obter esse conhecimento de alguém que tem propriedade para falar sobre isso. Então, essa é a importância e de, quando possível, dar visibilidade, dar espaço para que a gente possa falar das nossas pautas, né? Porque já que eles nunca vão saber qual é a experiência de ser uma pessoa negra, porque são pessoas brancas e vice-versa, é importante que eles tragam as nossas pautas e que eles deem um espaço para que nós possamos falar a respeito das nossas pautas. Sim, com certeza. Agora, olhando a Lorena lá de trás, lá do início, antes de começar, na verdade, o que é que mudou dentro de você? Eu costumo dizer que eu sou o meu maior case de sucesso. Eu uso muito a minha imagem porque eu mudei muito, não só por fora, mas por dentro. E o que mais mudou em mim é que eu parei de fugir de mim e de querer disfarçar coisas que são naturais minhas. Eu parei de lutar contra a minha exuberância natural, né? Minha irmã costuma falar que eu sou a própria alegoria, então assim, eu achava que isso era errado. E hoje eu vejo que esse é o meu maior diferencial. Esse é o meu toque especial, é a marca que eu deixo nos lugares onde eu passo. Então, a Lorena de 10 anos atrás, ela diria para a Lorena de hoje que ela está muito orgulhosa. Eu sinto muito orgulho do meu processo, do que eu vivi até aqui, para me transformar nessa mulher que eu sou hoje e na mulher que eu vou ser amanhã, porque a gente não para, a gente vive em constante transformação. Então, a gente tem o direito de mudar para melhor. Sim. Você se sente, então, realizada enquanto mulher preta e empreendedora ou ainda não? Me sinto muito. Eu sei que eu posso mais e eu tenho trabalhado para fazer mais. Eu sou audaciosa, né? Como a dona Carolina de Jesus falou, as pessoas dizem que eu tenho sorte. Não é sorte, é audácia. E não é errado ser audacioso. Então, eu sou audaciosa e eu quero mais. Então, eu me sinto realizada, mas eu quero mais. Maravilhoso. Para quem não sabe, por favor, diga quem é Carolina Maria de Jesus. Dona Carolina de Jesus foi a primeira escritora do Brasil que publicou aqui falando sobre os relatos dela, sobre uma mulher que vivia na periferia e com maestria. Uma mulher que veio de baixo, que lutou muito para ser uma escritora, que não é conhecida no Brasil, infelizmente. A gente está vendo aí um trabalho de resgate da memória da Dona Carolina, mas quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque a bibliografia dela é preciosa e ela fala muito a respeito do que a gente vive, é atemporal. O que ela falou em 60, em 2023 ainda é atual. É verdade. É verdade. Gente, para quem não sabe, a gente está falando de uma das maiores escritoras brasileiras, tá? Mulher que foi best-seller, traduzida para mais de 40 países, mais de 14 idiomas, então faz parte da nossa cultura. Vamos preservar e vamos saber, né, da nossa literatura, da nossa cultura e da nossa memória. Adorei você ter colocado a Carolina. Ela seria, por exemplo, uma inspiração para você no sentido... Porque eu ia te perguntar sobre um filme, um livro, uma música que te inspire. Carolina seria essa figura? Os escritos dela seria essa inspiração ou você tem outras inspirações? Eu tenho algumas inspirações, mas sem dúvida a Dona Carolina é uma delas. Essa afirmação dela, ela era uma mulher altiva e não pedia desculpa pelos lugares onde ela passava e foi atrás do que ela queria. E a minha maior inspiração de todas é a minha mãe, né? Que é uma mulher semi-analfabeta, que criou 4 filhos. O meu pai também, meus pais são candangos, também que veio do Ceará, analfabeto, e criaram 4 filhos, então são as minhas primeiras inspirações. E mulheres pretas, de forma geral, como a Dona Carolina, como você, a Adriana Ribeiro, do Instituto Afrochique, consultoras de imagem nas quais eu me espelho muito, como a Lilian Reis, a Carla Domiciano,
a Marcela Lemos, a Bruna Stephanie, a Paloma Gervásio, todas que estão ali dentro da RCNI, da Rede de Consultoras Negras de Imagem e Estilo. Então são pessoas que são referência para mim e sinônimos de força, porque é muito necessário, é salutar para nós que somos negras, essa força de vida para seguir. Apesar de tudo que diz que a gente não pode, a gente, com a nossa força interior, a gente segue. Com certeza. E você, como essa mulher audaciosa, né? Como você disse, não é questão de sorte, é de audácia. Quais são os planos para o estilo da Preta? Quais são essas metas audaciosas? A minha meta é ser conhecida pelo Brasil e me firmar como autoridade. Como autoridade dentro dos atendimentos antirracistas, atender mais pessoas, expandir o meu negócio, trazer formação para outras pessoas, dizer para meninas, mulheres pretas, periféricas, que elas podem sim falar a respeito de beleza, de imagem, podem usufruir desses serviços, sim. Eu acredito muito nisso. Uma vez ao ano, no aniversário da Estilo da Preta e no meu aniversário também, eu ofereço um atendimento social completo para uma mulher negra e periférica, para que ela possa se colocar através da sua imagem, como forma de gratidão por tudo que eu tenho vivido. E eu acredito que eu posso reproduzir isso em grande escala, alcançar as grandes marcas, para que elas possam me impulsionar nesse sentido de falar a respeito de imagem e estilo, com esse cunho antirracista, afrocêntrico, enaltecendo a beleza, a minha beleza e dos meus, a nossa beleza. Muito bom. Quais dicas que você pode dar para quem quer empreender nessa área também? Comece com as condições que você tem, buscando sempre o melhor, mas não se deixe paralisar, porque o medo muitas vezes ele dá ali um sinal de que a gente precisa ter atenção, mas a gente precisa tomar cuidado para ele não nos paralisar. Também não ser paralisado pelas coisas que as pessoas dizem, mas acreditar na sua potência. Começar a acreditar na sua potência, com as condições que você tem. Sim. E para finalizar, qual a sua maior dica para quem está assistindo a gente acertar na sua imagem pessoal, no seu estilo pessoal? O autoconhecimento, Maria. Eu costumo dizer que quem se conhece sabe onde quer chegar, sabe onde pode chegar. Então, o autoconhecimento ele é a chave para a gente se colocar de forma positiva na nossa imagem. E respeitar o seu processo. Eu sempre digo isso, respeite o seu processo e se conheça. Assim você vai conseguir se comunicar de forma assertiva através da sua imagem. Fantástico. Papo delicioso, Lorena, muito obrigada pela sua presença, pela sua fala tão assertiva, né? Repete, por favor, suas redes sociais para quem está de casa te encontrar. Eu agradeço muito esse papo, também fiquei muito feliz aqui de olhar para mim, de me ver em você. As minhas redes sociais são Estilo da Preta Consultoria no Instagram, @Estilo da Preta Consultoria. Fala devagar, por favor, peraí. Estilo da Preta Consultoria no Instagram, nas demais redes é Estilo da Preta, Facebook, TikTok, LinkedIn, Facebook, eu acredito que eu já falei, no Twitter também eu estou presente, no Google você também pode dar um Google It, você vai me encontrar também e eu estou aqui pronta para te auxiliar a viver cura através da sua imagem. E você quer finalizar com alguma outra frase, algum poema da Carolina? Eu gosto muito dessa afirmação que eu trouxe, né? As pessoas olham para mim hoje, depois de tantos anos empreendendo e vendo as coisas acontecerem e dizem: Lorena, você tem muita sorte. Não, eu não tenho sorte, eu tenho audácia e eu sei que eu posso chegar mais, assim como disse a Carolina Maria de Jesus, e eu replico isso, enalteço aqui a potência dela, dizendo que aqui em 2023 tem uma mulher preta dizendo que ela não tem sorte, ela tem audácia e ela vai atrás do que ela quer. Fantástico, gente. Para quem também quer conhecer a Carolina, já pode começar sua leitura. Indico o livro Quarto Despejo, que é sua primeira obra, que é fantástico, um divisor de águas. Bom, o Perfil e Negócios de hoje fica por aqui. Te espero na semana que vem com outras histórias de representatividade no mundo do empreendedorismo. Um forte abraço e até lá!